boa tarde a todos e todas. Eu só queria antes perguntar para o seu Armando, sou eu que vou fazer a prece final? Sim, eu vou te pedir, Tânia, pode ser? Não, claro, eu só queria então lhe pedir a licença para fazer o seguinte, eu tenho um pequeno poema de Joana para ler no finalzinho. Se eu poderia já engatar o poema no finalzinho já com a prece. Fica Pode à ser? vontade, sem Tá bem. problemas, tá? E aí é um poema muito bonito, eu não queria quebrar o clima que ele vai gerar, assim, a ambiência Ah, será um espiritual. prazer ouvi-lo, tá? Tá bem, muito obrigada. Ok. Então, gente, uma alegria estarmos juntos. Eu hoje estou com o meu celular, assim, então tá meio complicado aqui, porque tem que ficar segurando, e eu nunca participei de reunião no Zoom pelo celular, a tela é muito pequena, né? Mas a gente vai tocando bonde. O importante é a gente conseguir se comunicar. Vocês estão me ouvindo, provavelmente me vendo, mas para mim só aparece mesmo a tela aí da minha apresentação. O tema que me foi destinado, que me foi incumbido esse mês, é esse tema, insegurança e medo sob a ótica da doutrina espírita. Eu achei muito interessante esse finalzinho do tema, sob a ótica da doutrina espírita. E eu penso que é uma preocupação de todas as instituições que abrem um pouco as suas temáticas nas reuniões públicas, em que os expositores se atenham, de fato, às referências da nossa doutrina, porque eu mesma já assisti vários estudos em que os expositores meio que se perdem numa literatura de autoajuda e pouco falam mesmo dos princípios doutrinários. E aproveitando essa característica do tema, esse finalzinho aí, essa recomendação, que é mais uma recomendação, a mim pelo menos soou dessa forma, eu fiz um estudo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque quem está acostumado às minhas falas sabe que eu gosto muito de trazer a contribuição científica, como recomendação do nosso codificador, que a gente sempre acompanhasse a ciência. Hoje, excepcionalmente, eu não vou fazer isso. A gente vai ter uma parte inicial, claro, de conceitos, que eles são muito importantes para a gente entender realmente do que a gente está falando, para nós termos a mesma compreensão dessas expressões, insegurança e medo. Então, eu primeiro vou trabalhar os conceitos, mas do início ao fim, eu vou, de fato, me ater só a Kardec, aos ensinamentos, aos princípios doutrinários, ao Evangelho de Jesus e às recomendações, um pouco de Joana de Ângeles, que já são bastante conhecidos. Eu coloquei esse desenho aí do grandão com medo do ratinho, isso é muito conhecido, é uma imagem que está muito presente, eu me lembro de criança, lidar com esse tipo, né, ter contato com esse tipo de imagem. E, na verdade, no lugar daquele ratinho ali, o que a gente tem é um vírus, que é o Covid, que deu origem a toda essa situação que a gente está vivendo, e com certeza, ainda por causa da pandemia e de tudo que estamos vivenciando, é que esse tema foi proposto aí para a nossa reflexão. Então, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, respire. Eu convido todos a fazer uma respiração profunda. Aquela respiração que vocês sentem dilatar o abdômen, relaxem, soltem quando vocês expirarem todo o corpo. Mantenham os 2 pés de vocês no chão, para vocês se sentirem bem firmes. E vamos primeiro pensar, cada um em seu lar, cada um dentro da sua subjetividade, nessas 2 palavras, insegurança e medo. Todos nós, porque somos espíritos em evolução, temos inseguranças e temos medo de algumas coisas. Procurem pensar vocês, com os botões de vocês, quando vocês se sentem inseguras em relação a quê e de que vocês têm medo. A doutrina espírita, assim como a psicologia e outras abordagens, vai trazer uma análise dessas 2 emoções, desses 2 sentimentos que muitas vezes nos acontecem. E é importante, para a gente trazer o ensinamento para a nossa vida, que a gente se conscientize em nós disso, porque nós somos espíritos em evolução. Todos nós somos, ou ficamos, ou ficaremos inseguros em algum momento, e todos nós trazemos medos.
E o medo mais recente, claro, é esse medo de pegar a doença, de ficar entubado, de perder o emprego, toda uma série, ou ver um afeto envolvido nessa situação, talvez algum dos companheiros tenha vivenciado alguma dessas experiências que eu citei, ou a gente vai vivenciar, porque a gente não sabe, esse processo ainda não está terminado. Então, vamos começar com os conceitos, mas nós vamos ver, além das causas de acordo com a doutrina espírita, por que a gente sente insegurança, por que a gente sente medo. Vamos também para o principal, que são os recursos. Por isso que eu convidei todos para que a gente tenha essa consciência pessoal das nossas inseguranças e dos nossos medos, para poder aproveitar ao máximo esses recursos dentro de cada realidade, né? Cada um dentro da sua realidade. Então, vamos lá. Os conceitos. A insegurança, segundo o dicionário, está escrito assim, que significa sem segurança. Então, a insegurança é a ausência de segurança. É em que há uma situação, ou um estado, uma condição em que há perigo, acometido de sentimento de desamparo, sensação de não estar seguro e ou protegido, falta de convicção em si próprio. Então, a insegurança ela vai ser um estado ou uma condição em que nós não acreditamos em alguma coisa, seja essa coisa interna, subjetiva, seja essa coisa externa ou relativa a uma pessoa. Nós já vamos ver um exemplo. Medo. O medo é uma reação do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Alguém está com o áudio aberto, eu queria pedir que vocês olhassem o áudio de vocês. É importante, exatamente. Para não interferir, por favor. Às vezes a gente esbarra sem querer. Desligarem o áudio. Então, o medo, o que é? O medo é uma reação do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O medo é das nossas emoções, talvez a emoção mais antiga e a mais importante para a nossa sobrevivência em termos evolutivos. E qual é a diferença entre o medo, a insegurança e a ansiedade? Que a gente já vai lembrar o conceito de ansiedade também. É que o medo ele tem um objeto específico. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar com câncer, eu tenho medo de que um afeto meu morra, ou medo de aranha, ou medo de altura. O medo ele está sempre voltado a um objeto que a gente sabe nomear. E ele é uma reação orgânica, uma reação física. A gente, quando está com medo, a gente tem uma série de reações no organismo, porque faz parte desse mecanismo, que é um mecanismo biológico e é involuntário. Interessante do medo é que nós somos preparados biologicamente, em termos evolutivos, para ter medo das mesmas coisas. No mundo inteiro, todo mundo tem medo de escuro, todo mundo tem medo de barulho forte, todo mundo tem medo de altura. Então, há alguns medos que são tidos dentro do estudo da evolução humana como sendo universais. E o que seria, então, a ansiedade? A ansiedade é um sentimento de apreensão ou de tensão em relação, aí faltou um Lzinho, em relação a situações estressantes. Então, vejam que interessante, qual é a diferença entre a ansiedade e a insegurança? É que a ansiedade, apesar dela parecer um pouquinho com a insegurança, a ansiedade pode se referir a coisas boas também. Quando a gente vai casar, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, quando a gente está prestes a conseguir algo que a gente quer muito. Não é só em relação a alguma coisa propriamente negativa, como a insegurança, de não acreditar em algo ou não ter confiança em si mesmo. A ansiedade ela pode existir também em relação a coisas que representem para nós algo positivo. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Vejam aí um veleiro no mar. Vamos imaginar que eu nunca tenha velejado e vou para uma localidade praiana e resolvo viajar num veleiro. Eu, por exemplo, nunca viajei, tá? Nunca tive a oportunidade de andar num veleiro. Aí vamos imaginar esse momento, é a minha primeira vez. O que vai acontecer? Eu vou ter uma ansiedade, mas é uma ansiedade positiva, porque é uma coisa que a mim me parece bacana, uma aventura, uma coisa diferente, num momento de férias, num momento de lazer.
Então, eu entro nesse veleiro carregada de expectativas e com essa ansiedade de como vai ser esse momento, esse passeio. Quando a gente está lá no mar, de repente o tempo vira e uma tempestade se arma. E aí, vejam, se eu não sei nadar, ou se eu sei nadar mais ou menos, qual é a emoção que me vem? Insegurança, porque eu não tenho confiança nas minhas habilidades de nadadora, eu não tenho confiança se o que eu sei da natação vai me garantir a sobrevivência no caso de eu precisar dessa habilidade. Essa insegurança em relação a mim. Agora, se eu olho para a pessoa que está comandando o barco e vejo que ela está nervosa, que ela aparenta não saber o que fazer, eu posso começar a me sentir insegura em relação àquela pessoa, dela, de não confiar nas habilidades dela, de saber se sair daquela situação com êxito. E eu posso olhar para o ambiente e ter uma insegurança em relação ao rumo daquela tempestade. Então, eu não tenho a convicção de que essa tempestade vai passar rápido e que ela vai ser leve. Ou eu posso acreditar que ela vai tomar um rumo que vai me colocar em perigo. E aí entra o medo de morrer, o medo de ficar à deriva no mar, enfim. O medo ele vai ser de uma coisa específica e vai provocar uma reação física. Eu posso começar a ter taquicardia, eu posso fazer um pânico ali naquele momento. Então, essa situação nos mostra a diferença entre a insegurança, que pode ser uma insegurança pessoal e pode ser insegurança em relação a outras pessoas ou ambiente externo, a ansiedade, que pode ser tanto em relação a um evento positivo quanto negativo, é uma expectativa que a gente cria em relação a alguma coisa, e o medo, que vai ser sempre de alguma coisa muito específica. A insegurança, uma vez, um tempo atrás, eu fiz um estudo sobre insegurança e timidez, em que eu enfatizei mais essa primeira insegurança, que é a insegurança subjetiva, de não acreditar em si mesmo, que é diferente, como a gente viu nesse exemplo, de não acreditar ou de não sentir firmeza ou de não sentir confiança no outro ou em condições externas. Então, dá para a gente fazer um recorte aí e aprofundar, porque tem muita coisa também para ser discutida só nesse aspecto. Bem, então vamos ver dentro da ótica espírita. O inseguro, a pessoa que está acometida de medo, ela é essa aí, ela tem uma série de interrogações. E essas interrogações, muitas vezes, elas vão trazer um sofrimento, quando elas começam a se avolumar, como a gente vê aí nessa imagem, né, com esse bonequinho. Que, de acordo com a ótica espírita, é a causa da insegurança e dos nossos medos? Então, vamos lá. Vocês vão ver como é que vocês sabem tudo isso daí, toda a listinha. Se eu fosse perguntar para vocês, gente, quais são as causas da insegurança e do medo em todos nós? Tenho certeza que vocês vão me dizer as coisas que estão nesse item, porque são básicas. Então, todo mundo que já tem um percurso aí doutrinário saberia colocar o que eu vou apresentar aqui com os meus comentários, claro, com a minha ótica. Então, vamos lá. Primeiro, por que nós nos sentimos inseguros e com medo? Porque nós habitamos um planeta que é um planeta de expiações e provas, cuja característica é exatamente essa: crises, incertezas, dúvidas, problemas, dificuldades, pandemias, terremotos. Então, nós habitamos um planeta que ele traz em si, em termos geológicos, em termos biológicos, mas em termos humanos, toda uma série de características que envolvem aspectos que podem nos produzir essa insegurança e esse medo. Vou dar um exemplo aqui com os nossos irmãos estadunidenses, aquele pessoal que mora ali em cima daquela falha de San Andreas. Eu não sei se todos se lembram das nossas aulas de geografia do ensino médio, que o professor falava assim: os cientistas sabem que vai vir um terremoto ali naquela falha, que vai arrasar com aquela região. Tanto é que é chamado de Big One, grande terremoto, enfim. E como eu pensava assim, como que as pessoas suportam morar lá com essa insegurança, com esse medo? Por quê? Quando é que virá o terremoto? Ninguém sabe. Então, essa incerteza
em torno de quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, isso faz parte da condição desse planeta que nós habitamos, porque nós ainda estamos diante dessa necessidade de expiações, muitas vezes coletivas, e de provações, e isso chega através de quê? Como é que a vida vai nos trazer essas lições? Através de problemas e dificuldades e crises. Então, a primeira explicação da doutrina espírita para as nossas inseguranças e os nossos medos é a condição do planeta em que nós vivemos. Pergunto a vocês, quem pode dar 100% de garantia de quando vai dormir à noite que no dia seguinte vai acordar encarnado? Já pararam para pensar nisso? Eu, às vezes, penso, assim, será que quando eu acordar de manhã, eu vou acordar aqui ou eu vou acordar lá? Ninguém pode garantir. Quem pode garantir que vai descer a rua e, virando uma esquina, não vai sofrer um acidente? Então, esse mundo nosso é um mundo de incertezas. Nós passamos por diversas crises, nós temos várias dúvidas em relação a uma série de coisas que envolvem o nosso ambiente, que envolvem a nossa vida, a nossa condição biológica. Então, esse é uma das causas. A outra causa das nossas inseguranças e dos nossos medos são as nossas vivências passadas. Então, nós somos viajores de várias encarnações, nós trazemos do passado experiências, não só experiências positivas, que estão arquivadas em nosso inconsciente, mas também experiências negativas, e nós temos essas raízes do nosso psiquismo nesse passado. Pode ser que eu não consiga, muitas vezes, identificar exatamente de que eu tenho medo, exatamente por que eu me sinto inseguro. Quando eu não consigo essa explicação, é que muitas vezes são essas vivências lá do passado que nos assombram na encarnação, através do inconsciente, que chegam nessas emoções, nesses sentimentos, mas a gente não consegue lembrar. Mas também estão relacionadas a vivências atuais. Em que sentido vivências atuais? Pais superprotetores, pais que nos colocavam medo quando nós éramos crianças. O porquê que a superproteção aqui, por exemplo, ela vai gerar insegurança, principalmente, e insegurança subjetiva, de não acreditar nas próprias capacidades e habilidades. São aqueles pais que qualquer coisa dizem assim, não faz isso, vai cair, vai machucar, vai morrer. E ficam o tempo todo impedindo que a criança caia, que a criança se machuque, e com isso a criança perceba que o que de ruim acontece, ela supera, um machucadinho sara. Qual é a mensagem que a cicatriz passa para a gente? Aqui doeu, aqui sarou. Mas a gente só consegue essa mensagem da cicatriz se a gente tiver liberdade. Se a gente conseguir, claro, dentro daquilo que é razoável, viver as nossas experiências com controle, mas sem excesso de controle. Porque senão a gente começa a ficar com um limiar muito baixo para dificuldades, crises e problemas. Vocês já ouviram certamente falar no limiar da dor. Cada um de nós aguenta um tanto de dor. Às vezes uma mulher pare um filho no parto normal, sem anestesia, e fala assim, doeu quase nada. Outras se esgoelam, como a gente vê na televisão, né? Gritam, choram, chamam o mundo inteiro. O que é isso? É limiar da dor. Cada um tem um diferente. A mesma coisa o limiar da insegurança e o limiar do medo. Há pessoas que têm um limiar mais alto, há pessoas que têm um limiar mais baixo. Muitas vezes, as nossas experiências atuais da infância vão influenciar nesse sentido. Quando eu era criança, era muito comum os adultos falarem assim, olha, o velho do saco vai te pegar. Depois, mais velho, tinha um cara da Kombi. E assim, todas as vezes que eu via passar um velho com saco, todas as vezes que eu via passar uma Kombi que parecia velha, parecia suspeita, vinha aquele medo, aquela apreensão e muitas vezes a insegurança. Então, as vivências passadas e as vivências atuais, elas estão relacionadas aí como causa da nossa insegurança e também do nosso medo. Outra coisa que a doutrina espírita traz, que é uma contribuição nossa, muito própria nossa, da nossa doutrina, faixas de onda e influências espirituais. O que quer dizer isso?
Nós somos aquilo que pensamos. É o que a doutrina nos mostra desde Leon Denis. Leon Denis tem um estudo maravilhoso sobre o pensamento no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala das potências da alma. Ele já anuncia ali, além de Kardec, obviamente, que nós vivemos mergulhados em faixas vibratórias, em faixas de onda. Quando nós pensamos com firmeza em algum objeto, a gente, porque o nosso cérebro tem um funcionamento eletroquímico, a gente vai entrar na onda de pensamento daquela ideia, de todas as pessoas que estão vibrando naquela mesma faixa. Então, se eu começo a ter um pensamento de insegurança ou de medo e eu estaciono nele com intensidade, com firmeza, eu vou somar a essa minha onda mental, eu vou me somar à onda de uma série de pessoas. E isso pode intensificar os efeitos desse processo em mim, no meu psiquismo e no meu organismo. Além do que, isso pode fazer com que eu me conecte com espíritos que também estão estacionados nessas emoções, sofrendo por causa dessas emoções, ou aqueles espíritos que querem nos prejudicar e que acabam nos influenciando nesse sentido. Essa é uma contribuição, companheiros, original da doutrina, porque mesmo as religiões que falam em reencarnação, elas não trazem essa colaboração das influências espirituais, talvez das faixas de onda, mas não das influências espirituais. Então, por isso que muitas vezes a gente começa com uma insegurança pequenina e quando a gente vê, a gente está num pensamento catastrófico, catastrofizando aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai fazer um exame. Todos nós, eu acho que vocês, eu também, mas eu quero crer que vocês também, né? Todos nós fazemos nossos exames de rotina anualmente. As mulheres fazem exames ginecológicos, mamografia, densitometria, dependendo da idade, como no meu caso. Os homens têm que fazer PSA, exame de próstata. Vamos imaginar que num desses exames, que são de rotina, todos nós temos que fazer anualmente, de repente um desses exames acusa uma coisa que os anteriores nunca acusaram. O que vai vir na gente? A insegurança. O que seria insegurança no caso? Não acreditar, mas que está totalmente saudável. Não, eu devo estar, então, com alguma doença. Será que eu estou com câncer de mama? Por exemplo, a mulher, se aparece alguma coisa na mamografia. Será que é um câncer, um tumor maligno que está aqui no meu peito? E aí, veja, é um pensamento. Mas se a mulher, qualquer uma de nós, estacionar nesse pensamento, começar a pensar nisso com muita intensidade, a gente começa a se desequilibrar cada vez mais, caindo em faixas de onda desequilibrantes e muitas vezes se submetendo a influências espirituais. Há pessoas que quando recebem, quando pegam um exame, mesmo antes de fazer exames complementares, já começam pensando assim, ai meu Deus, deve ser um câncer. Quando a pessoa vê, a pessoa já está pensando que está internada para operar, que já está fazendo quimioterapia e radioterapia, que está perdendo cabelo, que não vai dar certo o tratamento, que vai morrer, que vai ser enterrado. Quando vê, já está lá no plano espiritual, se perguntando se vai para nosso lar ou para que colônia espiritual que vai. Isso é um pensamento catastrófico. A gente parte de uma coisa simples e começa a imaginar o pior, numa escala ascendente. Então, é muito importante, de acordo com a doutrina espírita, para que a gente não se desequilibre, porque insegurança, medo e ansiedade, companheiros, são normais, fazem parte da nossa constituição emocional. No estudo do mês passado, eu ainda brinquei com a figura do Dr. Spock, que é aquele personagem da Jornada nas Estrelas que não tem emoções. Graças ao Pai, ninguém aqui é Dr. Spock. Então, todos nós vamos ter, em algum momento da vida, emoções que a gente chama de negativas, que na verdade não são. Elas têm um papel na nossa economia emocional. Mas o que a gente não pode é deixar que elas tomem conta da gente. A gente tem que aprender a controlar o nosso pensamento e, nesse caso do exame, o que a gente tem que fazer? Eu vou falar para vocês o que eu pensei na minha primeira mamografia que eu fiz, né? Porque a gente faz a partir de uma certa idade, não me lembro mais qual idade. Fiz a mamografia, dói pra caramba.
Aí, pelo menos na época, hoje não dói tanto, porque eu acho que evoluíram os equipamentos. E aí eu fui para casa falando assim, e se der alguma coisa? E se der algum resultado maligno? O que eu vou fazer? Qual vai ser minha reação dentro do que eu conheço da doutrina espírita? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu falei, não, se me acontecer alguma coisa, eu vou tratar, vou me recuperar, está dentro da minha programação kármica, e eu vou superar. E pronto, esqueci aquilo até vir o resultado. E nunca deu nada, minha mamografia nunca deu nada. Então, sempre, em qualquer exame que a gente fizer, qualquer coisa, é como diz a frase, né? Esperar pelo melhor, mas preparar-se para o pior. Então, pensar que pode ser que aconteça, porque o corpo envelhece. Cada um de nós tem uma programação reencarnatória que a gente não sabe qual é. Então, pensar na possibilidade e tirar aquilo, né? Imaginar como reagiria diante daquilo e deixar o pensamento ir embora. Então, as causas dentro da ótica espírita para a insegurança e para o medo, eu sintetizei aí nesses três princípios, vamos dizer assim. Muito bem. Recursos. Que recursos que a doutrina espírita nos dá para que a gente supere as nossas inseguranças e os nossos medos? Vamos lá. Primeiro, nós acreditamos na providência divina. Há pessoas que acreditam que Deus criou as criaturas e o mundo e aí pronto, largou todo mundo e está lá. Mas ele não se mete pessoalmente na vida de ninguém, né? Quer dizer, ele não interfere na vida de ninguém. O que nós na doutrina espírita acreditamos? Que não, que Deus está imerso no universo. Ele sabe, ele conhece cada um de nós. Ele conhece a mais ínfima criatura por processos que a gente ainda não conhece. E ele tem cuida, está olhando de quem está fazendo por alguém ou algo, alguma coisa. Então, nós temos esse Deus, nós temos essa ideia de um pai que é um pai presente, que é presença na nossa vida. A gente tem também o conceito da fé. Kardec dedica o Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro para falar sobre a fé. E aqui a fé na ótica espírita qual é? Como que o espírita entende a fé? Vejam bem se vocês conseguem entender o que eu vou falar. A fé, ela é um equilíbrio entre aquilo que eu quero que aconteça e aquilo que de fato acontece. Isso é fé. Porque fé não é eu rezar, Senhor, eu quero que faça assim. E aí, se não acontece do jeito que eu quero, eu me zangue e perco minha fé. Isso não é fé. A fé é a comprovação daquilo que a gente não vê. Então, mesmo que eu não veja a Deus e a sua providência, mesmo que eu não tenha o meu pedido atendido do jeito que eu gostaria que ele fosse, ainda assim eu sei que Deus está presente na minha vida e que se não aconteceu aquilo que eu queria da forma como eu desejava, é porque aquilo tem algum sentido. Isso é fé, companheiros. Muitas vezes as pessoas se revoltam diante de acontecimentos e há pessoas que passam por desventuras em série. Isso foi muito comum na pandemia, a pessoa pega a Covid, fica desempregada, perde um ente querido, tudo junto. Então, passa por problema financeiro, afetivo, de saúde. E muitas vezes as pessoas ficam com a fé enfraquecida. Mas eu vou repetir o que eu falei. A fé é o equilíbrio entre aquilo que a gente quer que aconteça e aquilo que realmente nos acontece. É nós nos submetermos e continuarmos confiando que tudo vai fazer sentido em algum momento e que nós estamos amparados, embora não seja do jeito que a gente gostaria que fosse. Essa fé é que nós temos que construir cada vez mais no nosso coração. Leiam um livro de Jó, eu já fiz esse convite para vocês aqui, está no Antigo Testamento. É um livro que conta a história de Jó, que é um homem que tinha tudo, era muito feliz, um homem temente a Deus, que Deus utilizava como exemplo de um fiel, e que numa aposta, segundo o livro, com o diabo, ele tira tudo de Jó. O Jó fica pobre, perde tudo, todos os animais morrem de criação, ele tinha 7 filhos, todos morrem, é uma tragédia. Então, tudo de ruim. Por fim, Jó é coberto de feridas do topo da cabeça até o dedão do pé. Qual é a mensagem do livro de Jó?
que Jó fala, né, nas reflexões do personagem. Deus me deu, Deus me tirou. Há um sentido nisso que eu não alcanço, mas eu continuo acreditando. Isso é fé. Conhecimento da nossa natureza, da nossa origem e do nosso destino. Eu costumo falar para as pessoas, olha que bênção a gente andar pelo mundo com fé, como diz a música, andar com fé eu vou, sabendo que nós somos espíritos imortais, essa é a nossa natureza, meus irmãos. Nós somos espíritos imortais, que valem nossos problemas diante da imortalidade que nos espera. Fiquei desempregado? Muito bem, sou um espírito imortal. Que é imortal e que tem experiências no passado espiritual. Então, quantas vezes nós já passamos por dificuldades, quantas vezes nós já morremos, quantas vezes nós já ficamos doentes, e a gente não superou. E não vamos continuar superando? O que de pior pode acontecer a gente? O que de pior pode acontecer? Talvez a gente diga assim, o pior que pode me acontecer é eu morrer. Mas eu morro, vai acontecer o que comigo? Eu vou continuar a viver. Então, o conhecimento da nossa natureza é um grande remédio para as nossas inseguranças e para os nossos medos, porque a gente sabe que é espírito imortal. A nossa origem, de onde viemos? Nós viemos de toda uma trajetória evolutiva, de aprendizagem, viemos de várias vidas, de várias encarnações. Antes de nós encarnarmos, nós estávamos no plano espiritual, em algum lugar, com amigos, com pessoas que nos amam, que vão sempre existir lá, que estão nos esperando, que torcem por nós, que acreditam em nós. Então, a nossa origem, a nossa casa é a nossa pátria espiritual, para lá nós retornaremos. E qual é o nosso destino? Isso vocês também sabem. Qual é o nosso destino? É a perfeição e a felicidade. Olha que maravilha. Então, por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso problema, todos nós um dia seremos felizes, estaremos na paz completa, teremos a perfeição, que a gente nem tem muita ideia do que seja isso exatamente, mas chegaremos lá. Qual é o nosso outro recurso? Os espíritos e as almas amigas. Então, a gente sabe que no plano espiritual, nós temos pessoas ligadas à nossa vida que a gente nem lembra, muitas vezes, que estão junto conosco, que nos auxiliam, que nos amparam nas piores situações que vocês possam imaginar. Pensem numa situação ruim que vocês não queiram estar. Esse espírito vai estar lá. O espírito amigo, que é o nosso anjo guardião, o nosso anjo tutelar, ou os espíritos familiares, os espíritos protetores. E temos também as nossas almas amigas. Quem são as nossas almas amigas? São os encarnados que caminham conosco, a nossa família, os nossos amigos, os nossos afetos, que nos auxiliam, que estão dispostos a nos auxiliar. E não tenhamos vergonha de pedir ajuda, de pedir socorro. Não sejamos orgulhosos a ponto de dizer eu não preciso de ninguém. Claro que a gente precisa de alguém, claro que a gente precisa de colo muitas vezes. E são essas pessoas, assim como nós mesmos, que somos instrumentos da providência divina, no auxílio dos nossos semelhantes. E, finalmente, os nossos talentos. Quais são os talentos de vocês? Cada um de nós tem talentos muito especiais. Há pessoas que têm talento para consolar o outro, outras pessoas têm talento para falar, outros têm talento para ouvir. Nós temos talentos os mais variados, talentos profissionais, talentos de auxílio semelhante. Nós temos a fala, nós temos o pensamento, nós temos as nossas emoções. Então, nós temos muitos recursos em nós que nós temos que investir. Lembram da parábola dos talentos? Então, nós temos que multiplicar esses nossos talentos, nos preocuparmos sempre com esse desenvolvimento. Eu achei interessante que muita gente na pandemia buscou fazer alguma coisa para se ocupar, inclusive coisas de graça, ou assistir palestras, ou fazer cursos gratuitos. Tantas instituições ofereceram isso. A nossa capacidade de aprender ela é ilimitada, ela não tem barreira, por exemplo, de idade. Então, todos os talentos que nós podemos desenvolver para diminuir a nossa insegurança e para diminuir o nosso medo diante da vida.
Eu coloquei aqui uma imagem que eu gosto bastante, essa imagem é do filme A Casa dos Espíritos, para mostrar para vocês qual o funcionamento desses recursos na nossa vida, e eu trouxe o filme, mas o filme representa uma situação que é muito comum, infelizmente, no nosso planeta. Nesse filme há um momento em que uma mocinha que namora, acontece um golpe militar, eu acho que se passa na Argentina, o filme, acho que é na Argentina, na época do golpe militar lá, década de 70, e há uma jovem que é casada com um revolucionário, com alguém que lutava contra a ditadura. E esse rapaz foge e ela é presa. Ela é presa porque eles acham que ela sabe onde ele está. E na prisão, o que acontece com ela? Ela é estuprada e ela é torturada. E o filme é muito bonito porque a mãe dela, já desencarnada, tinha dons mediúnicos, a mãe dela era médium. E no momento em que, quem assistiu o filme vai lembrar dessa cena, que é uma cena inesquecível, no momento em que ela está ali, agredida, violentada, cheia de dor, largada como um despojo humano pelos torturadores, largada na cela, porque ela cai, de repente, entra na cena do filme o espírito da mãe. Eu até me emociono de lembrar. Esse espírito senta na cela da prisão e coloca a cabeça da filha no colo e começa a consolá-la e a acarinhá-la. Companheiros, isso é a nossa vida. Graças a Deus ninguém foi torturado e passou por isso, mas é a nossa vida. Por pior que a gente possa imaginar uma situação, por mais insegurança que a gente tenha em relação a algo que a gente queira, por mais insegurança que a gente tenha em relação a algo que nos aconteça, sempre haverá um espírito amigo nos sustentando em nome do Senhor, estará conosco, presença ao nosso lado. Por isso que é importante que a gente controle o pensamento para sintonizar nessa faixa de onda do auxílio e receber totalmente esse auxílio. Quem não assistiu esse filme, assista, que esse filme é realmente maravilhoso. Bem, o que eu vou trazer agora? Eu vou trazer uma passagem, aliás, eu vou trazer as frases que eu selecionei aqui de Kardec, tá? Então, a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Encarar todos os problemas do ponto de vista espiritual. É a receita que tem lá no Evangelho para nós diminuirmos medos e inseguranças. Então, do ponto de vista espiritual, que importância tem isso na minha vida se eu sou espírito imortal? Outra frase que também é do Evangelho. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Eu, como gestalt terapeuta, amo essa frase, que é o viver o aqui e agora. Então, a gente parar de viver no passado, lembrando de coisas do passado que nos fazem sofrer, e parar de ficar antecipando sofrimentos futuros, de viver no futuro. A cada dia basta o seu mal, nos lembra o codificador no Evangelho. E essa frase da Gênese, que é muito bonita, falando sobre a providência. Deus existe, é infinitamente justo e bom, e tudo se estende à sua solicitude. Vejam que frase linda essa. Eu trouxe também, imaginem Jesus. Qual é a cena ou a passagem da vida de Jesus que vocês acham que Jesus mais mostrou isso? A importância de nós mobilizarmos os nossos recursos nas situações de medo e nas inseguranças. Pensem um pouquinho. Que passagem vocês escolheriam para ilustrar os conselhos do Cristo? Eu vou mostrar para vocês a que eu gosto, que eu escolhi. Jesus e a tempestade. Nessa passagem, todos devem conhecer, Jesus, depois de um dia de pregações cansado, ele entra no barco com os apóstolos, com os discípulos, e diz que ele quer ir para Decápolis, que é a outra margem do Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré é um grande lago, com não sei quantos quilômetros de largura, enfim, de extensão, e ele fica não sei quantos metros abaixo do nível do mar. Ele é muito sujeito a mudanças de clima, de temperatura, assim, de tempestades que acontecem. E isso acontece naquele dia. Jesus dormindo, e baixa uma tempestade daquelas que os pescadores profissionais começaram a ficar com medo. Começou a entrar água no barco e Jesus dormindo.
Lá pelas tantas, o Pedro, se não me engano, vai acordar Jesus e fala assim para ele: mestre, não te importa que pereçamos. Quer dizer, você não está nem aí que a gente vai morrer. E aí Jesus levanta, acalma a tempestade com um gesto. Claro que os apóstolos, os discípulos ficam maravilhados, assim, espantados com aquilo, com aquele poder. Ele acalma e na mesma hora o mar vira, o lago de Genezaré retorna a calmaria. E aí vejam que lindo, gente. Jesus não zanga com eles porque eles ficaram com medo. Jesus não fala assim: olha que papelão, vocês com medo, já estão andando um tempão comigo e fica aí todo mundo com medo de uma tempestade. Ele não fez isso. Olha a pedagogia do Cristo. O que Cristo fala? Quem lembra da passagem? Cristo diz assim: onde está a vossa fé? O que o Cristo fez naquele momento? Era uma situação de perigo, bateu insegurança, bateu um medo, bateu o pavor e o pânico. O que Jesus vai lembrar? O recurso. E é isso que a gente tem que fazer. Quando nós estivermos nessas situações, opa, vou lembrar dos recursos que eu tenho. E Jesus lembrou do recurso principal. Onde está a vossa fé? Vamos acreditar, vamos confiar na providência divina, na solicitude de Deus. Essa que é a mensagem de Jesus nessa passagem, que eu acho belíssima por isso, porque ele poderia ter admoestado os discípulos, como ele fez em outras ocasiões, mas não, ele foi lembrar dos recursos. E aqui há uma frase que eu gosto muito, que é do Rabino, do Bonder, que eu gosto muito de ler as coisas dele também. Eu adoro ler o que a concorrência escreve. E ele é um dos que eu leio bastante, eu tenho muita coisa dele aqui. E uma das frases que ele fala, que eu acho um espetáculo, ele diz assim, que o maior recurso é a crença na existência de recursos. Vou repetir. O maior recurso é a crença na existência de recursos. Nós sempre teremos recursos para enfrentar as nossas dificuldades. É só nós realmente acreditarmos. Essa imagem aí, eu coloquei esse título, né? Quem aguenta a tempestade? Vejam, gente, essa imagem, que coisa linda. O que vocês estão vendo aí? Uma tempestade, um passarinho, né? Uma ave pequena, um ser minúsculo, que ele, diante daquela tempestade, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, a cabecinha, e deixa a coisa acontecer. Essa ave também, dentro daquilo que nós já vimos da doutrina, nos traz um grande exemplo. E qual é esse exemplo? Deixar ser o que está sendo. Muitas vezes a gente fica lutando dentro de uma situação. Eu não quero isso, eu não quero que aconteça. Igual a pessoa que está se afogando começa a se debater e aí complica até para quem vai salvar. Relaxa. Deixa ser o que está sendo, se por enquanto não tem jeito. O que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Então, não é melhor se entregar? Vamos imaginar que eu tenho uma doença. Eu lutar, me indignar, lutar no sentido assim, revoltar-se, né? Ficar com medos, alimentando uma série de segurança. Vai me ajudar? Vai me ajudar. Então, o primeiro passo para a mudança, e isso a gente chama em Gestalt de teoria paradoxal da mudança, é você aceitar o que existe, para então, aceitando a sua realidade, você promover modificações. Na nossa vida, um desemprego, por exemplo. Estou desempregado, ponto, estou desempregado. Muita gente está desempregada. Estou nessa situação, aconteceu o que eu queria, não era o que eu queria. Mas eu não vou ficar me vitimizando por causa disso, porque muitos estão na mesma situação. O que eu vou fazer? Vou correr atrás, vou procurar, com todos os recursos que eu puder mobilizar, que estiverem ao meu alcance. Outra imagem muito importante para a gente guardar no coração. Quem também aguenta a tempestade? A árvore. Todos sabemos dessa imagem. O que a árvore faz quando vem a tempestade? Ela verga. Ela não fica lá toda imponente, né? As árvores que podem, elas se inclinam para acompanhar a tempestade. O que ninguém sabe também é que o importante não é só isso, não é só acompanhar o movimento e deixar passar e deixar fluir. O que é importante também são raízes profundas.
E aí é um momento de nós nos perguntarmos, companheiros, as nossas raízes espirituais, elas são profundas? A gente, de fato, vive aquilo que a gente acredita? Na profundidade da nossa alma, no cotidiano das nossas vidas? Ou a gente fica naquele murmurar, reclamar, queixar e lamentar? É a muquerela, murmurar, queixar, reclamar, lamentar. A gente fica muquerelando. As nossas raízes são profundas, a gente estuda, a gente reflete, a gente ora, a gente medita. Em que medida a gente consegue ter noção do quanto nós aprofundamos essas raízes espirituais? Isso é muito importante, é um exercício muito importante que cada um de nós deve fazer. E já que nós estamos nos encaminhando para o nosso finalzinho, eu trago aqui uma outra lição de Jesus para a gente fechar, e com isso eu vou encerrar minha fala e vou ler um poema de Joana, que está num livrinho, nesse livrinho aqui, que é um livro pequeno, mas é uma preciosidade. Eu já li umas 3 vezes, Filho de Deus. Não sei se vocês conhecem, está dando para vocês verem o livro. É um livro em que ela escreve na segunda pessoa. É raro Joana escrever livros assim, mas eu acho que é o único até. E no finalzinho ela tem um poema que eu vou ler para a gente fazer uma ambiência para a prece. Então, qual é a lição, falando em raízes, que Jesus nos traz para que a gente consiga sobreviver às nossas inseguranças e aos nossos medos e a todas as crises que a gente nem sabe que vem por aí, que a gente vai ter que passar? Porque a gente viu que o nosso planeta é de expiações e provas. Essa imagem remete a que passagem evangélica para vocês? Eu acho que muitos conhecem. É a passagem da casa construída na rocha e da casa construída na areia. O que Jesus disse sobre aquele que ouve as palavras dele e as pratica? Que a pessoa que faz isso é semelhante a alguém que construiu a sua casa na rocha. A pessoa que não cuida de ouvir o Cristo e de aplicar as suas lições, ela constrói a sua casa na areia. Quando a gente constrói a nossa casa na areia, o que acontece quando vêm os ventos e as tempestades? Ela não aguenta e ela é derrubada, ela cai. E o que nós temos que fazer segundo Jesus? Nós temos, segundo ele, e aí são as palavras dele, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o que a gente tem que fazer é olhar esses nossos alicerces, é olhar essa nossa raiz, é olhar se de fato nós estamos escutando e nós estamos praticando essas lições. Vejam que interessante esse tempo todo que a gente está afastado fisicamente das casas espíritas. Como nós nos comportamos nesse tempo? Porque o ir semanalmente no ambiente da casa espírita nos reabastece. Os espíritos podem fazer um trabalho mais direto e mais efetivo de nos livrar das nossas vibrações ruins, de colocar outras vibrações para a gente se fortalecer e se renovar. Mas estamos sem isso fazendo a distância, ou melhor, não estamos sem, nós estamos sem a presença física, mas estamos fazendo essa distância como estamos fazendo hoje, na saurinha que nós estamos juntos aqui. Mas e no resto do tempo? O que nós fazemos com essas lições do Senhor que a gente escutou? A gente, de fato, está praticando? No ambiente do nosso lar, nós somos a turma do deixa disso ou nós somos a turma que joga gasolina? Isso é muito importante, nós termos essa dimensão. Com relação aos problemas que nos chegam, dificuldades que vão aparecendo, fruto ou não da pandemia, a gente escuta Jesus nos conclamando a fé? Onde está a vossa fé? A gente busca construir a fé dentro de nós? Companheiros, não existe maneira de fortalecer a fé a não ser diante da dificuldade. Fé na calmaria não é exercitada, é contemplação, não é fé. Então, apenas diante das dificuldades, nós temos condições de fortalecer a musculatura da nossa alma, toda a musculatura, a fé e todas as virtudes. Bem, é o que eu queria trazer para vocês na tarde de hoje.
Eu agora queria pedir novamente que vocês respirassem bem fundo, que relaxassem. Cada um no início pensou nas suas inseguranças e nos seus medos. Eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos. Tenho 3 filhos, os companheiros também devem ter até netos e bisnetos. Tenho amigos muito queridos que estão passando por problemas muito difíceis. A gente não sabe exatamente quanto tempo mais isso vai durar, essa dificuldade toda que nós estamos vivendo. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência em nós, para que a gente possa transmitir, para que nós possamos ser esse instrumento da providência divina em relação ao nosso semelhante. Então, respiremos fundos, os 2 pés no chão, e vamos ouvir o que a Joana fala num textinho, num poeminha do final do livro, que ela intitula Deus te ama. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, ele estará sempre contigo. Então vamos, companheiros, de olhos fechados, mantendo a nossa respiração profunda, imaginando que nesse momento estamos diante do nosso amigo espiritual, dos mentores do SEAS, que à distância nos transmitem as energias que necessitamos para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Vamos nos entregar nesse momento a Deus, nosso Pai, buscando lembrar no imo do nosso coração, do nosso pensamento, de todos os nossos temores, das nossas inseguranças.